Graça e paz, irmãos. Bem, louvado, exaltado seja o nosso Deus para todo sempre. Vamos meditar hoje na palavra em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 ao 14. Bem, vou ler aqui, depois a gente medita na palavra. Diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, ou seja, 7 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase dos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e o arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de algum modo o peixe, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Então, a gente depara aqui com, como diz o texto, né, a terceira aparição. Jesus aparece aos discípulos a terceira vez. E dessa vez ele encontra, né, alguns discípulos no mar pescando. Né? Pedro como um dos líderes, né, como líder, né, já a gente aparentemente conhece isso pelas palavras de Jesus, né, deixando Pedro como um líder, como aquele que ia liderar aqueles discípulos, né, decide ir para o mar, por pescar, chama, né, decide pescar e chama os demais discípulos que estão ali com ele, mais 6, né, e a história conta que eles foram pescar. E passaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. O resultado foi esse. Né? Não conseguiram pescar nada. Muitos aqui falam, né, que mas é porque Pedro não deveria pescar homens, né? Que foi a ordem de Jesus que Pedro seria pescador de homens. E é isso mesmo, ele também deveria ser pescador de homens. Só que antes disso, Jesus tinha deixado uma ordem, né, para Pedro ficar Pedro aguardar eles nesse local que estava, que ele ia ter com Pedro, né, ter com os discípulos. E Pedro, ele
ali aguardando, decide pescar. E nessa pesca, por provisão talvez de Deus mesmo, né, de Jesus, eles não pescaram nada. E Jesus aparece para dar outra lição, né, a Pedro, aos demais discípulos, a nós, né, que estamos aqui hoje meditando essa palavra, que foi fazer, né, dar um milagre, fazer um milagre ali para aqueles peixes, mostrar, né, que Ele está no comando de todas as coisas, que Jesus, que mesmo morto, né, para eles, mas que ressuscitou e que eles também já tinham visto Jesus ressuscitar e que também já era uma promessa, né, que Jesus ia ressuscitar. Jesus ressuscitado também faz milagres. É um exemplo também, né, que Jesus deixou diretamente para aqueles discípulos. Mesmo eu ressuscitado, eu ainda mando todas as coisas. Agora, né, que ele manda mesmo, Jesus falou que toda autoridade, né, depois que Jesus cumpriu todos os requisitos ali na cruz, né, a Bíblia nos diz que toda autoridade foi dada a Jesus na terra e também no céu. Então Jesus ele rege todas as coisas. E mesmo também depois de morto, né, fisicamente aqui na terra, Jesus veio dar esse exemplo, né, do grande milagre, do milagre que ele é, do poder que ele tem, né? E aí a Bíblia nos conta que eles não pescaram nada. E Jesus vai dar a ordem. Lança a rede aí, do seu lado direito. Lança a rede à direita do barco e achareis. Jesus ainda afirma, achareis. E assim os discípulos fizeram e acharam, né? E pegaram grandes peixes. A hora que não nem foi pouco, foi grandes. E ainda foi contado, né, pelo apóstolo João aqui, que escreve esse evangelho, que foram 153 grandes peixes. Então, Jesus fez esse milagre aos olhos dos discípulos, mostrando, né, que ele tem o controle de todas as coisas. Ele tinha, na visão dos discípulos, fisicamente, né, ali, vivendo com os discípulos, e também depois de sua ressurreição, principalmente depois de sua ressurreição, né? Jesus tem todo o poder. E aí Jesus faz esse milagre, e a Bíblia ainda relata que a rede não estourou, né? Por ser tão grandes peixes, a rede também não estourou. A rede não poderia, pela lógica, poderia estourar por causa do peso. Mas até isso Jesus teve esse cuidado de não deixar essa rede estourar, né? De todos aqueles peixes que foram pescados, ele viessem para a praia, viessem, né, ao poder dos discípulos, né, para alimento e também para mostrar que todos, né, também outro exemplo, todo aquele que Jesus segura não sai. Jesus já deu essa ordem, Jesus já falou isso com o Pai em oração uma vez, agradecendo a Deus e falando que todo aquele que vier a Ele, né, que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então, representa também isso, esses peixes, né? Essa rede não rasgou, né? Jesus de modo algum nos lançará fora. Aquele que verdadeiramente entrega-se a Cristo, né, que o Pai escolheu, de modo algum Jesus vai lançar fora. Então, é também, né, um dos requisitos desse texto e nos mostrar a fidelidade de Deus para conosco, para com aqueles que o obedecem. E ao decorrer da história conta, né, que Jesus ainda estava esperando eles com peixes, né, com peixe ali já frito, já assado, né, e à beira da praia, e ainda pede os discípulos, né, dá mais uns desses aí para a gente pescar, para a gente assar aqui. E aí nos mostra também a provisão de Jesus.
Por mais que Jesus nos mostre, nos dê a cura, nos dê o milagre, Ele ainda está provendo, Ele já está ali na frente, está um passo à frente, né, de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias, necessidades. A palavra de Deus nos diz, né, Jesus nos diz, não andem aflitos por coisa alguma, né, que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Pois Jesus, pois Deus, Ele já está no controle de todas as coisas, sabe tudo o que precisamos, né? Então, também Jesus ali, nesse propósito, já estava ali preparado. Estava com peixe ali, os discípulos passaram a noite toda e conta que não pescou nada. Não conta, né, que eles se alimentaram ou não, mas conta sim que Jesus já estava ali com o alimento preparado, pronto, né? Então Jesus, ele provê as nossas necessidades. Amém? E então fica aí para os irmãos, né? Tem aqui Jesus aparece também para Tomé. E Tomé, a gente tira a lição que na primeira aparição Tomé não estava junto com os discípulos. E aí Tomé, quando é contado para Tomé, Tomé fala: só creio se eu ver, se eu botar a mão ali na sua chaga, se eu encostar do seu lado. E aí na segunda vez Jesus aparece aos discípulos, que está ali 8 dias depois, e indiretamente ele vai para Tomé e fala que eis minha chaga, toca em mim, toca na minha mão, encoste do meu lado. E aí Jesus deixa, né, diretamente para Tomé e para nós também, uma lição. Ele fala bem assim no versículo 27 do capítulo 20, na parte B, ele fala assim, ó, não sejas incrédulos, mas crente. Então essa é é a nossa lição de hoje. Não possamos ser incrédulos, mas crente. Crente é aquele que crê e obedece, aquele que crê e continua crendo e se alegra cada dia mais, né, nessa crença. Então, que possamos crer, então somente crer ao, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, na provisão do nosso Deus. Amém? Louvado e exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, Pai, Deus poderoso, Deus santo, ó Pai, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai. Deus, obrigado por tudo, por suas provisões em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo acordar, pelo ar que respiramos, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, louvado seja o seu santo nome por tudo, por sua palavra que foi lida, que foi assim, ó Pai, revisada aqui hoje, que possamos saber, ó Pai, de todas as suas provisões em nossas vidas, que possamos acalmar nosso coração em Ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que faz milagres, Senhor, Pai, é aquele que nos leva, ó Pai, ao entendimento, que nos leva, ó Pai, ao caminho da salvação, ao caminho da sabedoria, do entendimento, ao caminho, ó Pai, de saber que estamos seguros, ó Pai, ao lado do Senhor, através das suas provisões, ó Deus. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos. Obrigado, ó Deus, obrigado porque cada dia mais o Senhor tem alimentado os nossos corações na provisão do Senhor, ó Pai, na caminhada, ó Pai, nessa caminhada que possamos cada dia mais crescer em espírito, em verdade e em sabedoria, ó Pai. Deus abençoe nossos irmãos, abençoe todos aqueles que lê essa meditação, que ouvir, ó Pai, que o Senhor possa estar assim tocando em seus corações e que possa estar assim aumentando a sua fé, aumentando, ó Pai, as suas esperanças, aumentando, ó Pai, assim cada dia mais a busca em seu santo nome, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe a sua santa igreja, abençoe nossos irmãos. Eu te oro, te peço e te agradeço, meu Deus, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém.